Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália para mais uma aula do Home Bio. E hoje a gente vai falar sobre um sistema muito importante do nosso corpo, que é o sistema endócrino. E aí, a gente sempre tem aquelas costumeiras perguntinhas do começo, né? O que é? Quais suas funções? Como ele funciona? Quais os órgãos que fazem parte? Então, gente, o sistema endócrino é um sistema composto por um grupo de glândulas e órgãos. Os órgãos, na verdade, eles vão ter um papel secundário, uma vez que a função principal deles não é a produção de hormônio, né? E aí, como eu já falei de hormônio aqui, o sistema endócrino, ele vai ser responsável pela regulação e controle do organismo através de produção e secreção de hormônios, né? E o que são os hormônios? Eles são substâncias químicas que vão afetar a atividade de outra parte do corpo. Eles vão aí, então, atuar como mensageiros que vão controlar e coordenar as atividades. A gente tem funções diferentes, né, no nosso sistema endócrino e, frequentemente, elas não são relacionadas, tá? Então, as glândulas endócrinas, a gente tem dois tipos, tá? As glândulas endócrinas, elas vão liberar os hormônios diretamente na corrente sanguínea. E as glândulas exócrinas, elas liberam os hormônios para dentro de um duto. E aí sim ele é armazenado e posteriormente liberado na corrente sanguínea, tá? Então, como eu acabei de falar, né? Os órgãos, eles têm funções diferentes e essas funções frequentemente não são relacionadas. Então, gente, quais são as glândulas do sistema endócrino, né? As principais: a glândula pineal, a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários, no caso das mulheres, e os testículos nos homens, né? Então, aqui, ó, a gente tem a disposição das glândulas no nosso sistema, tá? Aí, ficou melhor agora. Então, ó, aí tá vendo? Aqui no cérebro, a gente tem o hipotálamo, a pineal e a hipófise. Na região aqui do pescoço, a gente tem a tireoide. Aqui na região do peito a gente tem o timo, mas o timo eu não vou falar dele porque ele é muito mais relacionado com o sistema linfático, tá? Ele tem essa função de secretar hormônios mais na infância, quando a criança é um bebezinho ainda, e com o tempo, conforme a pessoa vai crescendo, ele vai atrofiando e muda completamente a função, tá? Aí aqui acima dos rins a gente tem as suprarrenais. Aqui, perto do estômago, do intestino delgado aqui, do fígado, a gente tem o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então, gente, vamos começar falando da glândula pineal. Ela é uma glândula que fica aqui, ó, bem no meinho do cérebro, tá? A sua função principal são os ciclos diários de sono e vigia, tá? Onde a escuridão vai estimular a secreção da melatonina. A melatonina é um hormônio regulador, tá? E a claridade vai inibir a secreção, então, da melatonina, tá? Ele funciona sistema dia e noite, ele regula os nossos sono, entendeu? Ele faz isso. E ele também vai atuar na regulação cardíaca porque ele controla os níveis de pressão sanguínea do corpo, tá? Agora, falando da hipófise, acho que a hipófise é conhecida como a glândula mestra, é a principal glândula, assim, do nosso sistema endócrino, tá? Ela é situada sob o encéfalo e ligada ao hipotálamo pelo infundíbulo, é um caminhozinho que liga essas duas glândulas, elas trabalham juntas, tá? Ela vai secretar vários hormônios importantes que vão regular o crescimento, a reprodução e o metabolismo, tá? Os hormônios produzidos pela hipófise, eles não são produzidos de forma contínua,
Como assim? Eles são hormônios que geralmente são liberados em jatos entre 1 hora e 3 horas. E vai alterar o período de atividade e inatividade, tá? E a hipófise é dividida em 2 partes. A gente tem a neurohipófise, que ela é controlada pelo hipotálamo por impulso nervoso. E na hipófise é secretada a vasopressina, ou a DH, e a ocitocina, que são hormônios liberados diretamente na circulação, tá? E a adenohipófise, que ela é a maior porção da hipófise, mais ou menos cerca de 75% do tamanho da hipófise. O sistema porta-hipofisário vai controlar a atividade da adenopófise e a adenopófise secreta 7 hormônios na corrente sanguínea. Então, a gente tem o hormônio de crescimento, que é o GH, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, então ele vai estimular a tireoide a produzir seus hormônios, o hormônio folículo estimulante, ou FSH, que no caso das mulheres vai gente, e a gente tem o hormônio folículo estimulante, ou FSH, o hormônio luteinizante, ou LH, a prolactina, ou conhecida como PRL, o hormônio adenocortitrófico, ou ACTH, e o hormônio estimulante da hormônio estimulante melanocítica, tá? MSH. Gente, perdão porque os nomes são grandes e é muito difícil da gente conseguir lembrar de todos, assim, conseguir falar tudo certinho. Então, ó, aqui a gente tem o cérebro, né, o cerebelo, a hipófise tá aqui, o hipotálamo tá aqui, e eles são ligados por esse pedacinho verdinho aqui, ó. Aí, ó, os hormônios, né, que são liberados, ó, prolactina, FSH, LH, TSH, ACTH e a somatofina, tá? Aqui, ó, na adenohipófise. E aqui, ó, na neurohipófise, então a gente tem a liberação de citocina e o antidiurético, né, que é a vasopressina. Ó, a hipófise, ela, em alguns hormônios dela não atuam diretamente no lugar-alvo. Ele vai atuar em uma outra glândula e fazer essa glândula produzir um outro hormônio que aí sim vai ser utilizado nas células-alvo, tá? Isso a gente chama de cascata hormonal, daqui a pouquinho eu explico pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o hormônio folículo estimulante, o FSH. Ele vai fazer com que os testículos produzam testosterona e os ovários produzam estrógeno e a progesterona. O hormônio luteinizante, ó, é a mesma coisa, vai fazer a produção de estrógeno e progesterona nos ovários e de testosterona nos testículos. A prolactina, tá vendo? Ela vai atuar na produção de leite nas glândulas mamárias, tá? O hormônio do crescimento, então, vai atuar em ossos, músculos e órgãos. O hormônio adenocortitrófico, né, o ACTH, vai agir no córtex adrenal e vai produzir os hormônios corticais ou esteroides, tá? O TSH vai atuar na tireoide, que vai fazer ela produzir os hormônios tiroidianos. A vasopressina, né, o ADH, vai agir direto nos rins, na regulação de água, tá? Nos rins, a excreção de água. A ocitocina, no caso da mulher, também vai atuar nas mamas e no útero. E a ocitocina, gente, ela é conhecida como o hormônio do amor. Ele dá uma sensação boa, de prazer, de bem-estar pra gente, tá? E agora, o hipotálamo,
ele controla o sistema endócrino através de várias vias. Ele produz hormônios tanto liberadores quanto inibidores, tá? O hipotálamo, ele vai permitir a regulação de uma série de processos no nosso corpo, como a saciedade, temperatura corporal, as emoções e também o sono. Agora, falando um pouquinho desses hormônios liberadores e inibidores, como que é? Os hormônios liberadores, eles vão estimular a produção de hormônios na hipófise e os hormônios inibidores vão inibir a produção de hormônios na hipófise, tá? Então, aqui, ó, os hormônios vão controlar a produção, viu? Ele detecta mudanças dentro do nosso corpo e vai coordenar aí respostas que vão acabar por estimular a liberação ou inibição dos hormônios. E como que isso funciona? O papel, ele tem um papel no sistema nervoso autônomo, onde o hipotálamo processa impulsos sensoriais recebidos dos músculos lisos. E a partir disso ele vai coordenar essas respostas, né? Que vai fazer ou liberação ou inibição de produção de hormônio, tá? A ocitocina e o ADH, eles são liberados pela neurohipófise, tá? Então, o hipotálamo não libera nada diretamente na corrente sanguínea. E o hipotálamo, ele é vital para a manutenção da homeostase, né? Eu já falei para vocês na aula passada, no sistema excretor, sobre a homeostase. A homeostase nada mais é do que você manter o corpo num estado perfeito, sabe? Num bom estado para ele, um estado constante de conforto. Aí, ó. O hipotálamo tá bem aqui, a hipófise tá aqui embaixo, tá? Então, ó, são hormônios que vão regular o funcionamento da hipófise. Aí, gente, como que funcionam esses hormônios? Então, ó, o hipotálamo vai produzir o fator liberador da tireotropina. E esse hormônio vai fazer com que a adenipófise produza o hormônio estimulante da tireoide, né, que é o TSH. Aí, um outro hormônio produzido pelo hipotálamo, que é o fator liberador da corticoproteína, vai fazer com que a adenipófise produza adrenocorticotropina, ou ACTH, tá? Aí, ó, a gente vai ter o fator liberador da gonadotropina, o GnRH, que vai fazer com que a adenipófise produza o hormônio luteinizante, o LH. Aí a gente tem, ó, o fator liberador do hormônio de crescimento, o GHRH, tá? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar aqui, ó, o hormônio de crescimento, né? O GH ou somatotropina, é o mesmo hormônio. E aí, antagonista ao GHRH, a gente tem o fator inibidor do hormônio de crescimento, o GHIH, né? Ou somastostatina. Difícil, né? Grandão o nome. E o que esse hormônio faz? Ele vai inibir, tá vendo aqui, ó? Ele inibe o hormônio de crescimento, tá? Aí, na prolactina, a gente tem o fator estimulador da prolactina, que vai fazer a produção de prolactina aumentar, e o fator inibidor da prolactina, que vai fazer a prolactina diminuir. Nós temos também, ó, aquele hormônio, o fator do hormônio de crescimento GHRH. Então, ele vai fazer com que o ACTH aumente, o GH aumente e a prolactina aumente também. E o fator inibidor do hormônio de crescimento, ele também pode inibir o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, e o hormônio de crescimento, como eu acabei de falar, tá? Agora, gente, falando pra vocês sobre a tireoide. Ela fica aqui na região frontal do pescoço, então é bem aqui na frente mesmo. Ela tem o formato semelhante de uma pequena borboleta. E os principais hormônios secretados são a tiroxina, conhecido como T4, a
idotinina T3 e a calcitonina, tá? Tanto a falta quanto o excesso dos hormônios da tireoide, eles podem provocar doenças, né? Quando a gente tem a falta do hormônio, a gente tem o hipotireoidismo, né? Que vai ser aí, vai acabar causando a redução do metabolismo, uma vez que o T4 e o T3 estão envolvidos no metabolismo celular, tá? E aí o que acontece? A pessoa pode ter ganho de peso, cansaço e disfunções intestinais. Por outro lado, quando a gente tem o excesso desses hormônios da tireoide, a gente vai ter o hipertireoidismo. O que é? Nada mais é do que acabar aumentando aí o metabolismo da pessoa, né? A pessoa, ela pode ter perda de peso, agitação, taquicardia, a formação do bócio, que é aquela, sabe, o inchaço aqui no pescoço, bem debaixo aqui do queixo, e também os olhos saltados, tá? Os hormônios vão produzir crescimento geral dos tecidos, principalmente nas crianças e na parte de desenvolvimento do feto do cérebro. E, gente, para saber como tá os hormônios, a gente não faz, quando a gente vai fazer exame hormonal, né, dos hormônios da tireoide, a gente não faz contagem do TSH, a gente faz da T4 e da T3. Por quê? Porque o caminho aqui da hipófise para a tireoide é muito rápido. Então, teria que, sei lá, enfiar uma agulha no seu cérebro para você conseguir coletar, né, o TSH ali e ver como é que tá. Então, para saber aí a dosagem hormonal da tireoide, é sempre feito os exames são sempre feitos com o T4 e o T3, tá? Então, ó, aqui a gente tem a tireoide, tá vendo? Fica bem aqui na frente do nosso pescoço. E aí, gente, a gente também tem as paratireoides. O que são essas paratireoides? Elas são 4 pequenas glândulas, ó, aqui dá pra ver, tá vendo? Que elas estão na parte posterior da tireoide, na parte de trás. E essas glândulas, elas secretam só um hormônio, que é o paratormônio. O paratormônio, ele vai atuar na regulação de cálcio no organismo. Ele é antagonista da calcitonina. Mais pra frente eu vou listar os principais hormônios, assim, e lá tá falando desse, tá? Mas basicamente ela vai aí manter os níveis de íons de cálcio no sangue, o que é importante para a saúde dos ossos, funções musculares e do sistema nervoso, tá? Agora, as suprarrenais, elas estão localizadas na parte superior do rim, ali na parte de cima. Elas também são conhecidas como glândulas adrenais. E elas vão possuir formatos diferentes. Como que é esse formato? A glândula que fica em cima do rim direito, ela vai ter um formato triangular. E a glândula que fica em cima do rim esquerdo, ela tem uma formação aí de meia-lua. Ela é dividida em 2 regiões. A região externa, que a gente vai chamar de córtex adrenal, que vai constituir aí até 90% da glândula. Essa parte ela tem uma coloração mais amarelada e ela é subdividida em 3 partes: na zona glomerulosa, na zona fasciculada e na zona reticular. O córtex adrenal é originário da mesoderme e formada por tecido epitelial. O córtex adrenal, gente, ele vai produzir cortisol e aldosterona, tá? Que por serem hormônios sintetizados do colesterol, eles também são conhecidos como esteroides, tá? E a outra parte, né, das suprarrenais, que fica ali na região interna, é a medula adrenal. Ela é uma porção central, é mais escura e a sua origem é da neuroectoderme. A medula adrenal, ela vai secretar adrenalina e a noradrenalina. Então, ó, tá vendo que eu tinha falado da diferença de formato? Ó, aqui à direita é mais parecido assim com um triângulo, uma forma bem triangular. A esquerda tem esse formato de meia-lua.
né? Aí aqui, ó, a gente consegue ver aqui, porque nesse caso é um corte da glândula suprarrenal direita, tá? Tá vendo aqui o formatinho de triângulo? Aí a gente tem aqui, ó, a parte do córtex, tá? E a parte da medula. E agora, gente, vamos falar do pâncreas. Ela é uma glândula mista que fica localizada na região abdominal. Tá, o que são glândulas mistas? Lembra que eu falei que a gente tem as glândulas endócrinas e as exócrinas? As glândulas mistas são glândulas que vão possuir essas duas funções, tanto função endócrina quanto exócrina, tá? A função endócrina, nesse caso, que é o que interessa pra gente, ela é realizada por um diverso conjunto de células que são chamadas de ilhota de Langerhans, tá? E o que acontece nessas ilhotas? Elas vão produzir a insulina e o glucagon, que vão aí controlar a glicose, a taxa de glicose no sangue, tá? Ele também é dividido em 3 regiões principais, que a gente vai ter, então, a cabeça, o corpo e a cauda. E a parte exócrina vai produzir o suco pancreático, mas como a gente não tá falando de sistema digestório, não interessa muito pra gente agora, tá? Então, aqui, ó, o pâncreas, tá vendo que ele é localizado aqui atrás do estômago, pertinho do fígado, sabe? Aqui, ó, o duto de bile, o duodeno, né? Tá aqui, e o fígado. Aí, ó, aqui no pâncreas a gente tem a cauda, o corpo e a cabeça do pâncreas. E os hormônios, nesse caso, correm aqui, ó, por essa parte dos ductos pancreáticos, tá? Então, gente, agora falando dos ovários. Os ovários considerado uma gônada sexual, vai produzir progesterona e estrógeno. O estrógeno, ele pode ter 3 tipos. A gente tem o estradiol, a estrona e o estriol. E eles combinados vão aí garantir o desenvolvimento sexual saudável e a fertilidade. E esses hormônios, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias, tá? Então, o aumento dos seios, alargamento do quadril, o aparecimento de pelos pubianos nas axilas, mudança de voz, né? E a progesterona, ela prepara o corpo da mulher para receber, né, para ter a fecundação e ocorrer, né, a gravidez, tá? Então, aqui, ó, o ovário, tá vendo? Ele é localizado aqui, aqui são as trompas de falópio, o útero, a vagina, mas o ovário é localizado aqui, ó. Então, gente, falando agora dos testículos, ele também é uma gônada sexual. E o hormônio é produzido como resultado da produção de LH e FSH, assim como nos ovários, tá? Então, ele produz a testosterona, tá? E a testosterona, o que ela provoca? Ela vai, então, desenvolver os órgãos sexuais, mudar o tom de voz do homem. A gente vai ter crescimento de pelos pubianos nas axilas, no rosto, o crescimento de músculos e ossos. E, gente, mulher também tem testosterona. Mas muito pouco. Os homens, eles têm uma concentração 10 vezes maior do que as mulheres. E essa testosterona maior, né, em maior quantidade, tá relacionada aí com a agressividade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os testículos, né? E os tubos seminíferos, eles vão ser parte do sistema reprodutor. Então, não é assunto para agora, mas, ó, o testículo, ele fica aqui e é aqui que ocorre a produção da testosterona, tá? Agora, falando de hormônios, de uma forma geral. Os hormônios vão ser substâncias extremamente importantes para a gente ter um bom controle e bom funcionamento do organismo, tá? Cada um possui um efeito específico. E esses efeitos, eles vão regular funções do corpo. Por exemplo, crescimento, desenvolvimento, vida sexual e o equilíbrio interno do corpo, tá? Eles vão correr livremente pelo sangue, mas eles só vão atuar nas células-alvo. Ou seja, um hormônio que é atuante na regulação da liberação de cálcio, ele não vai atuar
nos ovários, por exemplo, que é na produção de estrógeno e progesterona, tá? Então, os hormônios sempre vão atuar só nas células-alvos, eles são muito específicos, tá? E eles podem ser divididos em 3 grandes tipos. Os proteicos, que é aí a maioria dos hormônios, eles têm moléculas de tamanho variado. A natureza deles, como o próprio nome diz, é proteica, né? Ele vem de proteínas. A circulação é livre no plasma. A meia-vida no plasma também é curta, né? Dura aí minutos. Como exemplo, a gente tem o TRH. Os esteroides são de natureza lipídica, então ele advém aí de gorduras, né? A circulação no plasma é ligada a alguma proteína, então ele não consegue circular sozinho ali no corpo. A meia-vida dele é longa, pode durar aí horas, às vezes até dias. E, por exemplo, a gente tem a testosterona, tá? As aminas são derivadas, são hormônios que vão ser derivados aí do aminoácido tirosina. Então, a circulação também vai ser ligada a proteínas, então não é um hormônio que vai circular ali sozinho no plasma. E a meia-vida também é longa, né? Pode durar horas ou até dias. Então, de exemplo, a gente tem os hormônios produzidos e liberados pela tiroide e pela medula adrenal, tá? Então, ó, como que funciona os hormônios? Eles podem agir tanto em distâncias curtas, intermediárias ou longas. No caso aqui, ó, de curtas, a gente vai ter por contato citoplasmático, tá vendo que as células aqui, elas têm canais que se ligam, então o hormônio vai passar de uma célula para outra. Também a gente vai ter moléculas de reconhecimento sobre as células adjacentes. Então, ó, a gente tem aqui uma molécula que vai ligar uma célula a outra, tá? E isso vai fazer com que o hormônio, por exemplo, vamos supor que essa célula aqui produz o hormônio e a célula-alvo seja essa. Então, ó, tá vendo? Tem o contato direto, não precisa nem da corrente sanguínea, tá? Pra chegar no alvo, tá? Aí, a gente tem os neurotransmissores, sabe? Que igual a gente falou da parte da hipófise e hipotálamo. O hipotálamo manda os hormônios para neurohipófise por estímulo elétrico, então é por neurotransmissor, tá? E aí, gente, aqui tá vendo que vai aumentando a distância? A gente tem a difusão local. A difusão local, ela pode ser de 2 tipos, parácrina e autócrina, tá? E o que então é a sinalização autócrina? A molécula sinalizadora, ela é produzida por uma célula e essa célula também é célula-alvo. Então, ali a célula vai produzir o hormônio que vai agir nela mesma. E a sinalização parácrina é quando a molécula sinalizadora ela é liberada e vai atuar ali em células que são próximas, tá? E aí, a gente tem também, ó, transporte no sangue, tá vendo? Hormônios, neurohormônios, tá vendo que vão... o hormônio é produzido, por exemplo, no caso do LH e do FSH, é produzido na adenipófise e vai agir só lá nos testículos, no ovário. Então, produz lá em cima, age aqui embaixo, tá? Então, é pela corrente sanguínea. E a gente ainda tem, né, em alguns casos, hormônios que são liberados em ambiente externo, são liberados para fora do corpo, como os ferormônios e os cairormônios, tá? Agora, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cascata hormonal e regulação, tá? Então, vamos lá. O que é a cascata hormonal? A cascata hormonal nada mais é do que uma série de eventos para chegar no hormônio final. Então, por exemplo, o hipotálamo vai produzir o hormônio liberador do TSH. Esse hormônio vai agir na hipófise. Aí a hipófise vai produzir o TSH
E o TSH vai agir na tireoide, realizando a produção de tiroxina e triodotironina, né? O T4 e o T3, tá? Então, é uma série de eventos, tá vendo? Que não é direto, não é a tireoide produzindo T3 e T4 por conta, não, tem todo um mecanismo. E como que funciona? Como é que a glândula sabe quando ela tem que produzir, quando ela tem que parar de produzir? A maioria das glândulas do nosso corpo trabalha esse sistema de regulação por feedback negativo, tá? Um exemplo, assim, muito corriqueiro de feedback negativo, antes de eu falar para vocês um exemplo com hormônios. Vamos pensar no ar-condicionado. Você colocou seu ar-condicionado para atingir a temperatura de 23 graus, certo? Então, o motor tá lá trabalhando. Quando a temperatura do ambiente chega a 23 graus, o que acontece? O ar-condicionado para de funcionar, né? Aí, com o passar do tempo, aumenta de novo a temperatura, e aí o ar-condicionado volta a funcionar de novo, né? E vai trabalhar até chegar a 23 graus, e aí vai parar, e assim sucessivamente. Aqui, como exemplo para vocês, eu trouxe o exemplo das produções dos hormônios da tireoide, tá? Então, ó, a hipófise, ela vai produzir aqui o TSH, né? Aqui na tireoide, vai produzir o TSH, que vai ser enviado para a tireoide, né? E vai estimular a tireoide, então, a produzir o T4 e o T3, né? E aí, isso vai fazer com o aumento do metabolismo do corpo. Quando o T3 e o T4 atingirem uma concentração determinada no sangue, entendeu? Então, tem uma concentração lá que é ideal, não precisa de mais hormônio. Então, a gente vai ter a inibição tanto do TSH quanto do hormônio liberador de TSH. Entendeu? Aí, com o tempo, a taxa de T3 e T4 no sangue vai cair de novo. E esse decaimento das taxas vai levar o hipotálamo a produzir o liberador do TSH, que vai agir na hipófise, para a hipófise produzir o TSH, que vai agir na tireoide, para a gente ter a produção de T4 e T3, tá? Parece difícil, mas não, é bem tranquilo de entender. Então, gente, agora, falando aí pra vocês dos principais hormônios do nosso corpo. Eu não trouxe todos porque são muitos, eu trouxe aí os principais. A adrenalina, né, é produzida, então, na medula adenal, né, nas suprarrenais. Ele vai atuar no nosso sistema nervoso. E ele vai preparar o corpo para a ação de alguma coisa. Então, vai causar na gente um estado de alerta, entendeu? Vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o aumento também da pressão sanguínea. Então, a pessoa ela vai ficar ali em estado de alerta, tá? Aí, o antidiurético ou vasopressina, né? O ADH. Ele é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Lembra que eu falei que o hipotálamo ele não tem ligação ali com a corrente sanguínea para liberação de hormônios? É isso. E ele vai atuar nos rins. E esse hormônio, ele regula a excreção de água pelo nosso corpo. Então, quando tem excesso, ele faz com que seja liberada mais água na urina. Quando a gente tem falta de água, ele reduz essa liberação, né? E por consequência, ele acaba aí regulando a pressão sanguínea. Aí a gente tem a tiroxina, que é o T4, que é produzido na tireoide e vai agir em diversos tecidos. E a triodotinina, que é a T3, que também é produzido na tireoide e age em diversos tecidos. Eles têm a mesma função, tá? Então, eles vão regular o metabolismo, regular os batimentos cardíacos, o desenvolvimento e o crescimento do corpo e a manutenção do peso do nosso corpo,
Tá. Qual que é a diferença? Eles vão se diferir na rapidez e na intensidade da resposta. O T4, ele é 93% da secreção da tireoide. E ele vai ter efeitos mais brandos e os efeitos dele são mais duráveis. Por sua vez, o T3, que é responsável aí pelo restante, né, da secreção, 7%, ele tem efeitos mais intensos e menos duráveis. Por isso, ele é secretado em menor quantidade, tá? E aí, gente, na tireoide, a gente também vai ter a produção de calcitocina, que vai agir nos ossos, inibindo a liberação de cálcio pelo osso. E a gente tem também o paratormônio, que é produzido na paratireoide e também atua sobre os ossos, estimulando a liberação de cálcio pelo osso. Então, gente, aí a gente vê que a gente tem dois hormônios antagonistas, onde um inibe e o outro estimula. Lembra que eu acabei de falar para vocês de feedback negativo? Esse é um outro exemplo muito bom. Por quê? A gente tem ali os nossos níveis de cálcio no sangue. Quando o nosso nível de cálcio está lá embaixo, ocorre toda a sinalização, e aí a paratireoide vai produzir o paratormônio. E o paratormônio vai liberar, então, vai estimular a liberação de cálcio pelo osso. Quando os níveis ficam lá em cima, aí o que acontece? A calcitocina vai entrar em ação e vai inibir a liberação de cálcio pelo osso, né? Para a gente não ter aí mais cálcio do que o desejado, ok? Então, com o passar do tempo, os níveis caem de novo, aí o paratormônio vai entrar em ação para aumentar aí a liberação de cálcio pelo osso, e aí quando atingir o nível desejado, a calcitonina vai entrar em ação para inibir a liberação de cálcio pelo osso, tá? A gente tem também o glucagon e a insulina. Os dois são produzidos no pâncreas, só que eles atuam em lugares diferentes. O glucagon vai atuar no fígado, né? Ele vai aí então equilibrar a taxa de glicose no sangue, né? Vai aí determinar o quanto de glicose vai ser liberado pelo fígado para a corrente sanguínea. E a insulina, ela vai agir nas mais diversas células, em todas as células do corpo. Por quê? Porque ela é responsável pela absorção de glicose pelas células e também controlar a taxa de glicose nas células, tá? E aí a gente tem o estrógeno e a progesterona. Os dois são produzidos no ovário. Os dois vão atuar aí em diversos tecidos, né? O estrogênio, então, o estrógeno, vai ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais nas mulheres, enquanto a progesterona, ela vai atuar para desenvolver o corpo para receber uma gestação, né? Então, ele tem todo o preparo do corpo feminino, né? Com a maturação do óvulo, né? Durante todo o nosso ciclo menstrual. E aí, nessa fase, a progesterona, quando a gente começa a maturação e vai estar ali para menstruar, a progesterona tá lá em cima. Aí, quando o corpo vê que a gente não vai ter... não teve a fecundação, né? Não teve um bebezinho ali no útero. O nível da progesterona vai cair e conforme isso o nível de estrogênio aumenta, tá? Os dois aí, eles quando um tá lá em cima, o outro tá embaixo, tá? E aí a gente tem também a testosterona, que é produzida nos testículos, tá encontrada em diversos tecidos, né? Porque eles vão aí desenvolver as características sexuais masculinas que eu já falei e também atuam na produção dos espermatozoides, tá? Aí a gente tem a somatotrofina, ou hormônio do crescimento, né? O GH. Ele é produzido na adenohipófise e sintetizado principalmente no fígado,
E, por ele ser um hormônio de crescimento, então, ele vai atuar na produção de tecidos, como os ossos e as cartilagens, tá? E eu trouxe também o cortisol. O cortisol, ele é produzido nas glândulas suprarrenais, mas na região do córtex, tá? Ele também vai atuar em diversos tecidos. Ele é responsável pelo controle de estresse, reduzir inflamação no nosso corpo, contribuir aí para o funcionamento do sistema imune e também manter os níveis de açúcar no nosso sangue. Quando a gente está numa situação de estresse muito grande, a gente tem uma grande produção de cortisol no nosso corpo. E aí, por consequência, o que acontece? A gente tem situações de irritabilidade, a pessoa pode desenvolver diabetes, entendeu? A pessoa pode ter ganho de peso. Então, a gente vê que é essencial que o nosso corpo mantenha a homeostase, né? Mantenha aí os níveis hormonais, a produção de hormônio, como os hormônios vão agir, né? De uma forma constante. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para vocês ficarem atentos nas aulas. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!